Salve galera, bem-vindo a mais um Tabacast. E hoje a gente trouxe um convidado aqui bem ilustre. É um cara que, desde quando eu criei esse podcast, foi a primeira pessoa que eu quis trazer pra cá. É um cara que, assim, se o ramo tem 20 anos, ele trabalha nesse ramo há 20 anos. E hoje aqui eu não tô sozinho, eu tô com um amigo meu, Pedro. Salve, Pedro da Urbana Distribuidora. É Salve, isso. Maicon. E aqui, esse podcast é basicamente uma conversa entre nós lojistas com os donos de marca. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que a gente trouxe, que ele vai se apresentar. Quem é você? Opa! Marcelo Menezes, amigo do Mike aí. Prazer aí, fico muito feliz aí de ter sido lembrado e participar aí desse seu novo desafio também, não que você já não conheça Sim. o tema, mas que é o Tabacast aí, super prazer estar presente aí. Exatamente. E vamos, não sei, não vamos poder fazer fumaça, mas vamos falar do que faz fumaça, né? Bom demais. Quer se apresentar também? Salve, prazer, eu sou o Luigi, trabalho aí no marketing da Suave e é um prazer estar aí. Vamos que Hoje o Marcelão tá bem representado aqui. Só super aí, o Luigi é braço direito, braço esquerdo aí. Sim, e Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta pra gente dar um start aqui nessa conversa. Como você começou nesse ramo? De seda? Exatamente, de de seda. Como que deu na cabeça assim? Porque eu lembro que assim, quando eu comecei a fumar, era todo mundo aquele sedanapo que a gente chamava, sabe? Cara, eu entrava numa conveniência assim pra pegar um sedanapo, eu pegava um doce, né? E olhava assim, se ninguém tava me olhando, puxava um sedanapo assim, entendeu? E hoje não, hoje as coisas estão muito, como eu vou te explicar, tá muito tecnológica, né? Hoje tem seda com redução de danos, tem N, assim, marcas, né? Mas eu queria saber de você, como isso começou? Como que você começou a trabalhar com seda? O que eu acho bem justo eu falar como começou, eu acho que primeiro tem que contar um pouco da história da minha relação com a cannabis. Sim. Tá? Porque assim, eu gostava de fumar, como gosto até hoje. Todos nós, no caso, né? E assim, eu sempre me preocupei em ter um papel legal. Então, quando eu fiz minha primeira viagem para o Chile, devia ter uns 24 anos, e quando eu cheguei lá eu encontrei papel smoking, entendeu? Tinha smoking de milho. Sim. E aí, puta, fiquei super Que encantado. ano que foi com a basicamente situação. isso? Tinha aqui no Brasil Foi- já? Não, tinha, mas era muito pouco. Você conseguia comprar, tipo, eu lembro até hoje, comprava naquela tabacaria Ranieri na Oscar Freire, não, lá na Lorena, no Jardins. Que ano mais Então, ou menos foi isso? isso era 95, 96. Mas a cultura canábica já estava forte nessa época, não? Não, nessa época a gente sofria discriminação, brother. Você tinha que... Não existia, ninguém fumava com piteira, então você tinha o cheiro no dedo, né? Quando você era parado por exatamente. uma blitz, você olhava se sua unha era amarela, se tinha o cheiro no dedo, né? Porque era crime, né? Naquela época E era onde 12. essa galera estava se reunindo nessa época? Quem consumia cannabis, aonde que tava fazendo rolê? Pô, assim, tipo assim, eu fumava muito na USP, né? Na USP. Eu tinha Na namorada que ela fazia FFLeste, na linguística, então lá era mais ou menos liberado, podemos dizer assim, né? Ou então em festas em casa, né? Mas foi numa volta de viagem voltando do deserto do Atacama, que eu peguei um ônibus. Cruzei do deserto do Atacama para Argentina, para Sarta, desci para Jujuy, Córdoba. Aí fiquei um tempo em Buenos Aires, peguei um buzu para São Paulo. Aí o buzu sofreu um acidente. Ele bateu de frente com uma Scania, brother. Eu tava no primeiro banco do ônibus, tá ligado? Nossa. Naquela época você ia lá na frente para fumar um cigarro com o motorista. Porque Sério? Sério. Caramba. E eu tinha acabado de fumar um cigarro com o motorista. Aham. E infelizmente ele faleceu nesse acidente, você tá Que ligado? droga. Mas por que eu falo que começa a minha relação com a cannabis? Porque eu fui atendido num hospital em Cascavel, no Paraná. Sim. E aí aí lá eles iam me amputar na canela. Eu pedi que me transferisse para São Paulo. E quem assumiu o meu caso foi um médico, o Dr. Queiroz, que ele tinha, especialista em amputação, tinha feito a amputação do João do Pulo, que era um atleta que Sim, amputou sim, as nossa, já ouvi pernas. falar disso. Esse Maneiro, cara, velho. agradeço muito a Deus que eu caí na mão desse cara. Detalhe, ele me incentivou a fumar maconha, velho. Caralho. Eu fiquei no hospital adventista, na Liberdade, e ele deixou eu fumar maconha no quarto, mano. Lógico, eu fumava na janela. Isso assim. Mas você já fumava ou não? Eu já fumava, mas Entendi. porque assim, eu fiquei
uns 7 dias com o meu pé num processo de recuperação, porque começou a necrosar o meu pé, porque o pé é a parte do corpo que tem menos carne, né? Sim. Então, eu fui socorrido, não teve um vascular, só teve um ortopedista e um cirurgião plástico que reconstruíram o meu pé, mas faltou irrigação de sangue. Aí, quando eu vim para São Paulo, que eu tive um tratamento que chama hiperbárica, que você fica a equivalente a 20 metros abaixo do nível do mar, onde exercita o expelir a carne morta e aumenta Sim. a oxigenação. Ar puro, né? E aí quando teve a cirurgia, que aí rolou de amputar uma parte do pé, mas eu consegui recuperar meu calcanhar. Que Eu ótimo. ando em casa sem prótese, eu ando na praia sem prótese. E ele falou para mim, Mills, se você utilizar cannabis, vai ser melhor para você não ter dor fantasma, para você ter uma Como boa assim? recuperação. Já tinha esse conhecimento. Aí minha relação com a cannabis, ficou uma coisa assim, diferente. Não foi só, ficar legal, ficar louco. Claro que eu sou criativo, eu gosto de criar, eu gosto de compor, eu gosto de várias coisas que combina, é legal, gostoso com a cannabis, entendeu? Só que criou uma relação diferente. Então, o papel, claro, é o meio de você como consumir também a cannabis, foi uma coisa que ficou para mim, ficou muito próxima. Eu comecei a me interessar por papel também. Isso aí foi bem claro. Mas foi em 2009, quando eu estive em Barcelona, que aí eu conheci um espaço que era todo da Raw, que um catalão me levou, porque ele sabia que eu gostava de seda, ele conseguiu a cannabis para mim lá em Barcelona. Sim. E aí ele falou para mim, vou te levar num lugar que tem todos os tipos de papel. Ele me levou. Puta, velho, eu fiquei encantado, cara. Isso aí que me despertou também conhecer o papel na Espanha, que me despertou buscar. Só que aí eu falei, tem que criar uma marca brasileira, mano. Não tem nenhuma marca no Brasil desse Marcelo, jeito. e você tinha uma profissão na época? Tinha. O que você fazia? Eu fazia leitura de mãos. Eu fui para a Europa para Leitura fazer... de mãos. como quirólogo e quiromancista. Isso eu comecei a estudar com 23 anos de idade. Que legal. E você atuava nisso? Nisso, eu fui classificado entre... Rentabilizou nisso Posso te dizer que eu sustentei minha família, cara, além do mãos, porque foram 25 anos de atividade. Nossa. Aí, tá? Eu atendi mais de 18 mil pessoas. Nossa. Que aí me abriu as portas para muitos lugares. Trabalhei 10 anos atendendo em Salvador. Sim, e como consegue, assim, você fez um curso? Como que funciona? Eu fui todo esse tempo estudando, claro. Eu tive várias pessoas que eu tenho como exemplo. A primeira pessoa que leu minha mão foi um cego, entendeu? Que é o Caraca. Raimundo, eu lembro até Caraca. hoje. Foi em 95 que leu minhas mãos pela primeira vez. Depois eu tive outro que foi o Sebastião Rosa. E que aí eu pedi, que eu queria aprender a leitura de mãos. Que legal. E aí que ele falou para mim o seguinte, falou, Marcelo, eu dou aula de tarô, dou aula de astrologia. Agora, a leitura de mãos é uma parada que você tem que comprar livros e ler mãos. Que legal. Aí, no dia seguinte eu saí para comprar livros, Eu li todos os livros que tem no Brasil, fiquei 2 anos só lendo minhas mãos, entendeu? Que aí comecei a viajar para fazer leitura de mãos, que aí comecei para Argentina, ir para o Chile. Aí você teve o contato com a seda. Mas aí foram assim, foram bastante tempo assim me dedicando a isso. Então, hoje a leitura de mãos, o que ela é? A leitura de mãos tem os valores da quirologia e da quiromancia. A quirologia, que vem quiro, é mão, logia, o estudo. Uhum. Então, quando se faz a avaliação da mão, através da constituição de carne, de osso, de pele, a temperatura, o tamanho dos dedos, as digitais. Quando a gente vai tirar a identidade, não deixa as digitais? Sim. A mão foi a primeira parte do corpo do homem a ser codificada, que foi em 1823, por um médico, um austríaco, chamado Dr. Purkinje. Quem estuda a dermatologia, que a pele é o maior órgão que temos no corpo, Sim, tá? sim. E qualquer parte do seu corpo, por centímetro quadrado, são cerca de 10 terminais nervosos, que dá a sensibilidade, se está quente, se está frio. Sim. Aonde tem a digital na nossa mão, por centímetro quadrado, são 100 terminais nervosos, 10 vezes mais. Por isso que quando você queima a pele do braço, forma-se uma bolha e fica uma marca que foi queimado. A mão não, se deve ter queimado a ponta do dedo alguma vez, forma-se uma bolha e depois nasce a digital novamente, que é a nossa assinatura intransferível. Então isso é quirologia, que legal. representa o como. A quiromancia é a leitura das linhas da mão. A quiromancia é um oráculo, como é o tarô, como é o I Ching, a astrologia, a numerologia. Dentro da quiromancia, existem várias vertentes, porque é comprovado que a quiromancia surgiu em várias civilizações, uma independente da outra, como na China, na Índia, no Egito, na Caldeia. Então, Só uma dúvida.
essa leitura de mão, você vê o futuro ou, tipo, você vê, sei lá, como a pessoa é, sabe, o jeito dela? Como As duas funciona? coisas. Porque o único contato que eu tive com leitura de mão, assim, quando você tá andando, aí a você vê um cigana. cigano. A cigana, deixa eu ler sua mão, cobra R$10. Romênia. Foi a Inclusive, única... tem muita gente que tem preconceito, porque tem alguns ciganos que aproveitavam disso, né? Pra roubar a pessoa e tal. Foi o único né? contato que eu tive com leitura de mão. Como Bom, que funciona, assim? Então vamos lá. Eu já fiz leitura de mãos no Sesc, na época o Sesc de Pinheiros era na Rebouças, que até teve uma apresentação do Latiodron, que conta um pouco da onde surgiram os ciganos, tá? Então é o seguinte, pode ver que quem faz leitura de mãos da cultura cigana são as mulheres, porque Sim, tem a sim. mediunidade, a clarividência, não são os homens. Entendi, tá? entendi. Só que, na minha concepção, a leitura de mãos, ela tem sim esse negócio de você, a questão de você saber o que pode acontecer em relação do futuro. Mas eu sempre falei que o objetivo da leitura de mãos é o autoconhecimento, não é a adivinhação. Tá? Entendi, Então, assim, na linha da vida, dá para saber mesmo, na sua adolescência, Entendi. quando você fica adulto, dá para você ver mais para frente se vai pintar algo de uma doença ou não, Que legal. uma mudança na sua vida, ou uma mudança no seu trabalho. É parecido com acho que é reflexologia, né? Que a gente vê pelo pé. Diferente. A reflexologia é onde você consegue acessar várias partes do corpo, como Entendi. é o Doin também, Entendi. através da palma do pé. Entendi. Que para essa ela chama podomancia. Os chineses, Entendi. eles fazem a leitura das mãos e dos pés. Que legal. Buda, Krishna, Maomé, foram todos reconhecidos por pintas e sinais nos pés e nas mãos. Entendi. Entendeu? Tanto é que Entendi. na Bíblia, no versículo 7, no capítulo 37, no livro de Jó, está escrito que Deus fez o homem sua semelhança e com a palma da mão diferente para que cada um pudesse reconhecer sua própria obra. Que legal. Para Jung, que é o discípulo de Freud, o oráculo que o homem tem mais próximo dele são as mãos e os sonhos, que são as duas formas que também Jó identificou esses sinais de Deus, a comunicação dele, que fez com que ele entendesse essa aprovação. E aí, voltando da origem da quiromancia, ela foi desenvolvida na China, ela já é utilizada na medicina chinesa há mais de 2.000 anos, então tem a quiromancia chinesa, Sim. que usa outro arquétipo, outros valores, Sim. mas tem a linha da vida, a linha da cabeça, do coração, do trabalho, da saúde, do êxito, de relacionamento, de filhos, de viagens, tudo isso dá para ver na mão. Sim. Tem a quiromancia indiana, que tem como... que tem uma coisa muito legal, que nós temos a mão ativa e a mão passiva, Sim. e para o indiano tem essa questão, onde está o dharma, onde está o karma. Entendi. E tem a quiromancia europeia, que é o que mais se identifica com a gente, que tem como base de interpretação a mitologia greco e romana. Por isso que a mão é dividida por planetas. Então tem o monte da Lua, o monte de Entendi. Saturno, de Apolo, de Mercúrio, de Marte, de Ô, Vênus. Marcelão, e a sua família? Quando você decidiu ler Rapaz. mãos, a mãe e pai falou, ué... Eu tenho um caso dessa situação que foi muito importante na minha relação com a minha mãe. Porque, brother, eu já tinha sido entrevistado por uma revista que chamava Vida em Equilíbrio, aqui em São Paulo, que me levou para Bahia. Que na Bahia eu fiquei 10 anos atendendo, fazendo leitura de mãos em Salvador, que foi um grande divisor de águas na minha vida, que me despertou a vontade de ir para a África do Sul, para conhecer a cultura afro. Sim. E aí um dia eu cheguei em casa, eu peguei minha mãe, tipo rezando, tá ligado? Pedindo a Deus para que eu tivesse um trabalho, que tivesse um ganho, Sim, que sim, pudesse sim. encontrar um caminho na vida. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, meu, você tem que rezar, tem que rezar para que eu me dê bem com a leitura de mãos, porque isso é o que eu amo fazer, brother. É o que Isso todo é o que eu artista quero acho que fazer, sofre hoje, você né? Tá ligado? Eu amo fazer leitura de Era mãos. rentável ou não? Não. Ou você era um mochileiro lendo Era um mãos? mochileiro, só que olha só que louco, velho. Eu lembro até hoje, meu, que eu voltei de uma viagem do Chile e minha mãe ela ia entrar numa cirurgia para trocar o marca-passo. Sim. Que minha mãe usou marca-passo desde os 42 anos. Aí quando eu cheguei, eu lembro até hoje que eu trouxe umas fitas cassete com música andina. Naquela Sim. época nem tinha CD, cara. E eu falei, olha só, mãe, isso aqui é as músicas que eu tive lá no deserto do Atacama, e os andinos, pá, não sei o que, ela ouviu o sul. Falei, ai, filho, que legal. Eu falei, não, então vem aqui, né, pra ficar com a senhora. Ô, mas pra cirurgia. Sabe o que ela quando pediu você pra foi mim? trabalhar com seda, assim, a Sabe- sua mãe mudou esse pensamento dela? Ah, eu vou chegar nessa parte também. Por quê? Sabe o que ela viu pra mim? Filho, olha a minha mão. Olha pra mim se é minha linha da vida. Eu vou passar que por bom, essa que cirurgia. Que bom. Quando precisou. Aí que eu vi que foi muito legal Mãe essa sendo situação. mãe, né? Agora, com a seda, cara, foi realmente
foi uma quebra de barreiras com a minha mãe em relação com o uso da cannabis. Porque ela chorava, cara, quando ela me pegava, tipo assim, um beck meu, entendeu? Nossa. Ela dizia que eu tava com colírio no bolso. Porque Seu pai era duro com isso? Foi muito duro. Com meu pai não consegui conversar, brother. Infelizmente. Ele sabia que vendia seda, porque a primeira seda que eu criei foi a Bem Bolado. Onde eu tive a ideia de criar uma seda em Barcelona, foi a Bem Bolado. Então eles viram um pouco essa passagem. Meu pai viu perto da tabacaria, perto da casa dele, que já começou a comprar lá, Bem Bolado, né? que tinha lá. Então assim, ele falava, mas meu, eu nunca fumei na frente do meu pai. E com a minha mãe não, meu. Eu levei minha mãe em Santo Tomé das Letras, entendeu? Nossa, e como, tipo assim, você quis criar Bem Bolado? Como que foi assim... Sabe? Então, foi quando eu estive em Barcelona, que eu conheci todo esse lugar aí que tinha tudo da Raw. Falei, puta, tem que ter uma marca brasileira, cara, tem que ter uma marca brasileira. Que aí eu voltei pro Brasil, eu louco pra criar uma marca mesmo. E aí chamei um parceiro, que hoje é um dos donos da Bem Bolado, que é o Fabrício, né? Que aí depois veio o Thiago, gente veio boa o Renato, demais. Que nós éramos em 4 sócios da Bem Bolado. E eu sempre fui assim, sempre tive uma parceria muito boa com o Fabrício em termos de criação. A gente criou várias coisas, fizemos festas juntos, a gente teve uma... Pô, ele é padrinho do meu filho, né? A gente é amigo... Conheci o Fabrício, ele tinha 16 anos de idade, né? O Fabrício agora... E quanto tempo você ficou assim na Bem Bolado? Foi de 2000 e... Lançamos 2012 e 2018. Ah, entendi. Isso aí 2018. Aí depois da Bem Bolado, eu tô só fazendo essas perguntas porque basicamente para as pessoas entenderem o contexto. Depois da Bem Bolado, o que você fez, eu criei a Suave em 2015. Ah, entendi. E consegui também a Pai Pai também em 2015. A gente importava junto até. Entendi. Importava junto. A Pai Pai, a primeira importação da Pai Pai foi pelo radar da Bem Bolado. Ah, entendi. A primeira importação da Suave também foi pelo radar da Bem Bolado, entendeu? Entendi. Mas aí, né, a gente acabei criando uma revista, Tá Suave, só para falar de cannabis nesse meio. Eu sempre fui um pouco mais, não digo assim, não é questão de ser independente, mas eu sempre fui mais agressivo em querer fazer mais coisas, entendeu? Entendi. Você precisava de uma liberdade. Eu acho que solto, é como se tivesse ido para uma carreira solo, sabe? Assim. Você tava numa banda e decidiu fazer foi a mais ou carreira menos solo. isso daí, mas... E eu cheguei a ver essa revista sua. Eu achei incrível, porque assim, era um tipo de revista que eu nunca tinha visto com aquela didática, sabe? Falando mesmo do ramo. Entendeu? Eu parecia... Sabe aquelas crianças que ganham, sei lá, o álbum do Dragon Ball? Eu vi aquela pra falei, nossa, os caras tá avançado, hein? O conteúdo da Conteúdo, hora, e assim, o formato. era profissional, parecia a Veja do nosso Da ramo, cannabis, sabe? certeza. Eu falei, nossa, que Meu, projeto e você top, E cara. você sabe o que é, meu? Porque as ilustrações é do Índio Sam. O Índio Sam que faz, meu, toda a comunicação visual do Rock in Rio, do Nossa, Detal. Cara, Meu, muito bom o design de vocês, cara. Foi uma muito preciosidade, bom. é você sensacional. Índio Sam? Índio Sam. Ele que é ele o design. E o nervoso, diretor cara. de artes, o Richard Kovacs. Sim. E aí a gente tinha outro diretor de conteúdo também, que era o Arthur Veríssimo. Aí tinha um fotógrafo que era o Rui Mendes, que é o maior retratista, mano. legal. O Rui Mendes, ele morou com o Renato Russo, o cara que, ele morou com o meu. Morou E hoje, assim, com o tipo, Cazuza, o cara... basicamente, quantas marcas você tem, assim? Hoje são 4 marcas. Sim, Tem a Pai pode Pai falar delas. que importamos, a Suave, que é a que a gente, né, considera que é o que eu tenho um lifestyle mais assim, que tenha mais a linguagem mesmo junto com a cannabis, com esse posicionamento. Temos a Bora Enrolar e a O2. A O2 é a caçula da parada. É a aí, caçulinha, né? Mas eu acho que ela vem pra fazer um barulho. Pessoal, meu. vocês que não trabalham com a O2, É, coloquem na de loja de verdade. vocês. Ó, aqui, trouxe Porque aqui pra vocês eu a peguei- O2, ó. Eu peguei sem pretensão Ó. e tá vendendo. Ó, aí sim, ó. Ó, trouxe pro Pedrão Bom também. demais. Eu sabia que ia encontrar com o Pedrão. Você é louco. Esse aí. Tem O2 Isso foi. até cansar agora. Essa necessaire aí eu tive a ideia de fazer pra ser o que você possa entregar o brinde. Dá pra ir pra praia, levar uma canga. Aí, rapaziada, aqui a gente tá bem abastecido agora. Tem a Cara, piteira que bom. também. Agradeço bastante o carinho. E ó, eu acho a O2, assim, eu vou ser bem sincero, é um produto que eu tive uma resistência, porque assim, eu vejo que no mercado tá meio inflado de assim... Puta, são muitas Cara, marcas, aí eu né? peguei a O2 e assim, tá dando muito desempenho na loja. Eu vendo bem dela, porque o pessoal, assim, o pessoal tá muito acostumado nesse ramo, principalmente lojista, com o mais do mesmo, né? Aham. E aí vai o trabalho da gente que vende, né? Falei, irmão, experimenta isso.
Cara, é só... Todo cliente que eu entreguei, os caras Pô, compram Mike, de novo, aliás, sabe? eu quero muito, assim, é importantíssimo agradecer, entendeu? Sem rasgação de seda aí, mas todo o apoio. Não, é real mesmo, porque Que isso. se todos tivessem o mesmo carinho também, Sim. ou a dedicação, acho que o mercado até seria um pouco mais unido, podemos dizer. Não que não seja, não estou nem reparando a questão disso. O que eu quero mesmo é agradecer, assim, o carinho, a dedicação que você tem com as nossas marcas, entendeu? Que isso. E você, tá arrasando na venda da O2 Brau Slim, sabia? Parabéns A mesmo, gente, você tá... a gente tenta fazer um trabalho. É que assim, como eu tava dizendo, quando você saiu pra ele, eu quis trazer você muito aqui porque eu te acho um cara muito inteligente. Tipo assim, eu me sinto uma criança perto de você. Pô, porque, isso, cara, assim, se É uma esse ramo... troca. Que, É uma cara, troca. que isso. Eu acho que você agregou muito nesse ramo. Eu acho que podendo ter essa troca com você, agrega muito na gente. Principalmente a gente que é lojista, sabe? Eu quis fazer mais esse podcast pra fazer esse tipo de conversa, entendeu? E, cara, O2, Suave, a PayPay, falei certo? Pai. A PayPay. Não, mas é normal, todo mundo manda essa, fica tranquilo. Cara, são, assim, produtos de bastante qualidade. E você estava contando depois que você criou a Bem Bolado, né? Aham. Aí você fez as outras marcas, assim. Foi. E aí, assim, eu sempre gostei de usar o nome mais que tá na boca da galera. Da galera. Né? Meu, Lembro tá que suave. Quando eu ia pegar... É o melhor, Então, é o velho, melhor quando- trocadilho que quando ia tem. pegar Suave um é deck, muito bom. meu, pra você entrar no lugar pra pegar, tá suave. Aí você podia entrar. Quando não falava, quando você não ouvia que tava suave, você não entrava que É não o bordão. era. O Marcelo me liga, eu falo, alô? E aí, tá suave? Tem como, É muito Não louco, tem como, né? não tem Isso como. pega É um nome, mesmo, cara, é né? um nome legal, é um nome E legal. também, muito legal a sua iniciativa também, do Tabacast. Então, eu quis acho fazer o que isso Tabacast vai porque conseguir- quando eu comecei, assim, basicamente, eu tinha uma dificuldade muito grande em como comprar da marca, sabe? É um ramo que, basicamente, a comunicação não funciona muito bem, entendeu? Então, assim, eu quis fazer isso pra diminuir um pouco a carga de quem tá começando, entendeu? Porque é um ramo muito promissor, dá pra crescer bastante, e eu quero, assim, fazer um acesso pros lojistas com as marcas, cara, entendeu? E aqui é tudo sem pretensão, sabe? Eu quero colocar no ramo, até para as pessoas que não conhecem, que é um ramo amplo, que dá pra você, basicamente, empreender. E, assim, empreender com o que você gosta, sabe? Você é visionário, Mike. Você é visionário, porque eu vejo assim que de como essa união que você está fazendo da marca com o distribuidor, com a loja, com o consumidor, porque aqui quando essa entrevista, esse nosso bate-papo for pro ar aí, você está acessando o consumidor também, Exatamente, entendeu? exatamente. Então o cara também quer saber um pouco mais da história da marca, Exatamente. né? Sim. Mas por que O2? Por que O2? O2 porque é um papel Exatamente. branco, branqueado com oxigênio. Exatamente. E não é branqueado com E falta cloro, não é muito com esse tipo de química. informação. Falta. Porque tem gente que A gramatura, o que gosta da tamanho. marrom porque ela é marrom, da branca porque ela é branca. É. Às vezes o cara só quer a verde porque ela é colorida, tá ligado? Muitas vezes o cara fuma uma alfafa, ele não sabe por quê. Às vezes ele nem sabe que é de alfafa, Não sabe? sabe, não É sabe, verdinho assim, ele acha que fica legal, sabe? Eu E acho é que essa conversa vai deixar a galera munida de informação pra Exatamente, entender o porquê que tá exatamente. consumindo. Exatamente. Por que eu tô consumindo essa seda aqui? Eles vão entender isso. E você tava falando da O2, eu achei legal agora, não sei se é recente, a longa, cara. A longa. Nossa, Exatamente. a longa tá demais. Você Tá percebeu demais, um detalhe tá que eu demais, coloquei velho. a medida de uma reguinha nela? Sim. Pra mostrar o quanto ela é maior que as outras, Legal, entendeu? Meu, pra legal. galera que tá vendo aí, compra seda O2 longa. Essa é a do momento, irmão. Compra O2 longa. E aí outra coisa que o Mike tava falando que eu acho muito legal, que antigamente a gente não dava tanto atenção para informação. Exatamente. Hoje, meus filhos, quando a gente vai ao mercado, ele olha se tem o T de transgênico, ele olha lá atrás a tabela nutricional para saber o quanto tem. A gente já sabe hoje que na tabela nutricional a primeira informação é o que mais tem naquele produto. Então, quando começa com açúcar, o que mais tem naquele produto é açúcar. E isso é muito louco, porque, a gente não tinha essa informação da cerveja, se era de malte, se era de lúpulo. Hoje já sabe. É que também mudou muito o Pro ramo papel, também, mesma né? coisa, Ou se esse papel aí... Já pensou que legal? Você sabia que, aquela árvore
que foi plantada, quando foi podada, quanto usou de energia para fazer aquele exatamente. papel. Pô, meu, isso é muito Exatamente. legal, não é porque o cara é fumante e não vai ter a informação. Pelo contrário, aí que tem que ter informação, né? Exatamente. E hoje eu vejo que o público mudou muito, né? Hoje, basicamente. Como eu tava dizendo, na minha época era Sedanapo. Hoje o pessoal usa piteira, eles querem, sabe? Eles estão querendo cada vez saber mais, buscando mais redução de danos. Exatamente. É isso mesmo, eu vejo isso. Tipo, hoje a gente tem liberdade pra basicamente falar disso. A gente tá em 2025, a gente tem essa liberdade. Se fosse há 20 anos atrás, a gente sairia daqui preso com o que a gente tá Vou te fazendo. falar uma coisa também, meu. falando. O brasileiro, meu, ele é assim, eu faço algumas feiras fora, meu. Meu, a gente tá super lá na frente, viu? Sim. E vou te dar um exemplo. É que a gente é muito criativo. Vou te dar um exemplo por quê, meu. Em 2012, quando eu comecei a fazer a piteira, a da Smoke era slim. Aham. E a gente falou, não, a slim já não é um tamanho legal, vamos fazer igual o da Bulldog, que é a nossa referência da piteira mais larga que tinha no mercado, era da Bulldog. Hoje, meu, se descobriram que quanto maior é a piteira, mais esfria a fumaça. A fumaça quente é o que mais provoca o câncer de boca. Que legal. Então a redução de danos da piteira longa vem porque esfria mais a fumaça. Detalhe, o Brasil foi o país que ditou mesmo essa moda da piteira longa. Agora legal. na Europa os caras começaram a usar a piteira longa, meu. A piteira Brasil, longa como sempre, foi, meu. Ó fazendo lá, história. Essa aí, A ó. long. Ó a long aí, ó. E essa é de papel reciclado. Quer dizer, meu, eu acho que a gente tem além de ser criativo também, a gente tem esse desenvolvimento próprio, eu acho, entendeu? Essa questão do... Meu, eu cheguei agora na fábrica que... Falei, meu, a gente precisa fazer a seda longa da Pai Pai, meu, da Pai Pai. A gente teve uma reunião faz pouco tempo. Vai chegar a seda Go Green, longa, entendeu, no mercado, já está em produção. Piteira também a Pai Pai pensa em fazer? Pensa, não, vai ter a longa com piteira também, com piteira verde, Sim. com pigmentação de E como você de começou alfafa. assim na Pai Pai? Como que... Então, foi aí na minha segunda viagem para a Europa. Porque, sendo bem sincero, é muito boa a Pai Pai. Então, É uma seda totalmente premium, né? Você vê que o papel é totalmente diferente, né? E é que eu tava falando antes com o Pedrão aí, meu. E ela é de Arcói, que é o berço do papel, cara. Quando você fala, meu, de papel, meu, puta, meu, na Europa não tem como. É Arcói, onde tinha os melhores artesãos que faziam papel. Entendeu? Tanto é que tem até uma historinha legal, que é o tamanho da seda king size. Sim. Porque a gente, você tem KS? Você tem KS? Mas ninguém sabe, não é que ninguém sabe também, porque não chega essas informações. Não chega, mas agora vai chegar essa informação. Agora vai. Marcelão, O que é KS? explica pra gente por que é KS. Você que sempre fala me dá uma KS, agora você vai saber por que é KS. Pode crer. O papel, a medida do papel antes era 80 por 44, que é a nossa 1 1/4. Tá? Então, para eles é o papel regular. Então, se fumava nesse tamanho de papel. Então, aí o rei da França, aí em Arcói, pedia para fazer o papel para ele, porque tem... Eu coleciono papel, tenho papel com a foto de duque, de rei, né? de castelo, daquela época. Aí, meu pai, até que chegou um rei e pediu para o artesão fazer um papel, só que em espanhol, né, se fala mais grande, né? Não é maior, né? É mais grande, né? Em português é errado falar mais grande, mas ele queria fazer um papel mais grande, entendeu? E ele pediu pro artesão fazer o papel mais grande. Aí o artesão fez esse papel de 110 por 44. E o rei não ia buscar o papel, brother. Ele encomendou, Só uma pergunta. O rei queria esse papel pra quê? Não, porque ele queria fumar um cigarro maior. Ah, entendi. Ele queria fumar um cigarro maior, mais comprido, cara. Entendi. E aí o artesão precisava sair e escreveu em cima do lote, da pedido do rei, tamanho do rei. Que legal. King size. Que legal. Que legal. Aí que vem a origem do nome King size pra seda, entendeu? Inédito, então foi um rei que pediu um papel mais comprido. Tamanho do rei. Ele colocou lá pra diferenciar tamanho do rei. Nunca mais vou olhar King Size como King Size. Não é legal isso? Tamanho do rei, show. Não é massa isso? Eu falo que eu sou uma criança perto dele. É muito conhecimento. É muito conhecimento. Quanto mais eu aprendo desse ramo, mais eu sei que eu não sei de nada. Pode chegar no madrugadão, pedir a KS, que ele já tá ligado qual que é. Vem cá, madrugadão, que é sucesso. Esse é o bordão que a gente tá usando. Aí você tava contando... da Pai Pai, né? Como que você trouxe a Pai Pai pra cá a primeira vez? Onde me despertou interesse, porque, eles não davam pista nenhuma aonde tinha aonde que era a fábrica do papel. E aonde fica?
Fica em Arcoy. Hoje eles já divulgam isso daí, mas antes não tinha, porque a Pai Pai fazia a Raw, que é a Raw, que é um fenômeno, Sim. entendeu? E aí eu cheguei e falei com o Ming, que é esse catalão. Aí ele falou, meu, a loja que eu te levei é do cara que tem a marca que chama Calibre Zero. Sim. E quem faz pra ele é lá em Arcoy, a Pai Pai. Vou perguntar Legal. pra ele o contato. Que Foi legal. aonde a gente conseguiu o contato com o Sr. José Emílio, que era o dono da Pai Pai. Que legal. Entendeu? E aí a gente foi bater lá, velho. Estamos de Aí Barcelona. você bateu lá igual todo brasileiro. Ele que levou lá. com Ele a não vontade. acreditou, velho. Eu fui uma cara Cara de e pau. coragem. Com a Não. cara e com a coragem. O famoso bordão brasileiro, com a Não, cara e com a e coragem. detalhe, foi Tipo, você eu- chegou no cara e falou o quê? Irmão, no Brasil o pessoal fuma demais. Eu tenho que levar Tá esse pegando produto. lá. Tá Quem pegando. chegou lá nessa fábrica fui eu, o Ming e o Thiago, que é um dos legal. sócios da Bem Bolado. Que legal. Ele tinha ido comigo para Barcelona na missão mesmo de encontrar essa fábrica, legal. entendeu? Investigando os Mano, caras, e a gente né? foi ousado, Missão mano. fábrica. Eu lembro, minha primeira reunião com o tiozão, cara, a gente ainda levou um display da Bem Bolado pra ele. Nossa, legal, muito bom, legal. muito Ele bom. falou, meu, a gente quer fazer. Aí ele pegou e falou, meu, você não quer vender a Pai Pai? Eu falei, pô, vai ser um prazer, tá ligado? Não existe esse papel no Brasil. Aham. E aí foi onde, em 2015, a gente comprou o primeiro legal. pallet. Que legal. Foi o primeiro pallet que a gente comprou. E tiozão, como que ele era? Como que é o dono da Pai Pai? Ele, É. tiozão, assim, Meu, recebeu, pô, educação, Sabe que depois a trocudo. gente somos amigos até hoje, tá? Legal. Eu falei com ele tem mais ou menos uns 2 meses. E ele mora em Arcoy, na Serra da Mariola, bem pertinho de um castelo. Que legal. E assim, meu, durante esse tempo aí que a gente esteve trabalhando junto, ele me teve como um filho, cara. E eu tive Nossa, ele como que um pai. maneiro. Que legal. Nesse sentido, porque, meu, ele foi muito massa comigo. É uma grade de conhecimento enorme Puta, que esse meu. cara deve ter, né, velho? E- Nossa, Porque meu o Deus. cara é E outra old histó- totalmente Meu, você quer só da parada. pedacinho da história dele? Com certeza. Por Eu, favor. por favor. Mano, você sabe que tem uma fábrica da Smoke na Argentina, né? Sim. Sim, Tem uma sim. fábrica da sim. Smoke na Argentina. E aí essa fábrica não era da Smoke, era da Papeleiras Reunidas. Papeleiras reunidas. Eu sou o José Emílio, ele era desse corporativo da Papeleiras Reunidas, que faziam fazia o Zaida, Zig Zag, fazia a Pai Pai, a Tupinambá. Que legal. Várias sedas eram feitas Sim. nessa Papeleira Reunidas, né? Bambu, era tudo pertencia a Papeleiras Reunidas. E ele foi designado para poder deixar essa fábrica top, Rodando, né? moderna, Rodando, para né? vender para Smoking. Que legal. Porque a Smoking é uma sociedade anônima. Então tem 2 figuras do corporativo que davam um trabalho tremendo, porque a Smoking, cara, o carro-chefe dela não é papel de fumar. O carro-chefe dela é papel especial, ela faz papel para NASA. Que legal. Ela faz papel que legal, cirúrgico. Que legal, que legal. Para ser sincero, do que eu tenho conhecimento, meu, puta, meu, ela é top na produção de papel, entendeu? É que ela tem esse braço aí de Sim. fabricar papel para fumar também. Então tinha 2 dessa sociedade anônima que davam um pouquinho de trabalho lá para Sim, eles e sim. gostavam bastante dessa área, então eles direcionaram essa fábrica para essa parte Que legal. dos sócios, entendeu? Então o seu José Emílio veio para Argentina. José Emílio o nome dele? José Emílio, é. Que legal. A Smoke José é Emílio. capital aberta? Não sei. A Smoke? É. A Smoke é sociedade anônima, né? Que legal. É. Caraca. E E aí- eles fazem papel pra NASA, desculpa, mas eu Pra fiquei muito NASA. interessado nisso. Olha só, velho. O hiperfoco Você- ligou. Você Como vê assim? papel Como assim? cirúrgico, Como assim? meu, quanto tem que ser de pureza ou de especificação, entendeu? Fazem papéis especiais também. E aí foi muito louco, meu, porque ele reformou toda essa fábrica para ser entregue para a Smoking. E aí, por premiação da Papeleira Reunidas, ele ganhou 1 mês no Rio de Janeiro. Que legal. Foi onde ele conheceu o Brasil. Então, quando eu conheci ele, que a gente pôde falar, ele falou, eu já estive no Brasil, papapá, Nossa, não que sei legal. o quê. Eu vejo que é um mercado legal. Aí eu falei... Ele foi pro Rio ainda, cara. E aí depois, Com certeza, muito legal. E aí depois, não sei, né, só pra entender, tem uma entrevista dele na nossa revista. Que legal. Na revista, Pô, na devia ter quarta trazido uma edição, revista hoje, né? Pode crer. Devia ter trazido uma revista. Pô, mas vai trazer amanhã, né? Não vai faltar oportunidade. Que na quarta edição, Aham. que saiu o especial da Frida Kahlo, aí tem... Frida Kahlo, pô, legal. Que a gente tava fazendo feira no México, e aí a gente fez uma edição México, Que entendeu? legal. E aí tem a entrevista com o seu José Emílio, tem ele nessa revista aí,
no lançamento da Go Green, inclusive, que era uma criação, a última palavra de papel. E aí ele deve estar hoje com uns 80 anos, 82 anos. Poxa, ele tá super tranquilo, né? Tá sossegadão. Tá em paz. Mas foi a pessoa que mais me passou conhecimento de papel, assim. E Impressionante. você passando esse conhecimento pra gente, Pô, você vê? mas eu acho que tem Como que... que é? O conhecimento foi passado pra ele, tá passando pra gente, e vocês automaticamente estão pegando esse gancho aí. Que eu acho legal, né? É legal, Você vai exatamente. guardar, vai levar no caixão? Não vai. Porra. Vamos queimar essa ideia. Não. Vamos aproveitar da melhor forma, vai. E da O2, deixa eu entender, ela não é branqueada, eu não entendi o processo químico da O2. Porque os primeiros papéis branqueados, porque a cor dele mesmo é marronzinha mesmo. Marrom. Por isso que o nome raw é de cru, né? Em inglês. E aí, eles começaram a ser alvejado com cloro. Entendi, pra ficar entendi. branquinho, né? Pra ficar branquinho. Depois isso se tornou proibido na Europa. Entendi. Então, quando você Mas faz é um pa- proibido até hoje ou não? Na Europa é proibido. Ah, que até legal, hoje, não sabia. É. Mas Da isso foi proibido responsabilidade. pelo dano que Pelo causa? dano, pelo dano que entendi. causa. Entendi. Acho que existe pouquíssimos papéis hoje branqueados com cloro, tá? Entendi. A maioria dos papéis brancos hoje não são mais branqueados com cloro. É com que, No então? começo, bom, o nosso, eu sei que o da Pai Pai não leva cloro, porque Entendi. na Europa já não permite mais ser branqueado com cloro. Eu acho que tem uns papéis falsificados aí que chegam aí. Eles podem ter essa situação porque você não sabe como A foi procedência, feita, a né? procedência, Exatamente. Não tudo tem um mais. controle de qualidade. Mas quando eu tive cara. esse prazer de ter esse acesso à fábrica que estava com essa última palavra de papel, que era branqueado com oxigênio, logo veio a ideia do nome legal. O2, tá ligado? Que legal. Da O2, entendi. Legal. Legal, Aí por isso que cara. veio a ideia do nome O2. Falei, puta, meu, se é branqueado, Aham. vou me apropriar dessa condição. Meu, sendo bem sincero, eu sempre quis saber porque era o 2. Eu falei, meu, agora tem um sentido Tem porque é o 2. sentido, né? Pô, que legal. E o que o cloro faz de prejudicial, assim, que é tão mal visto na Europa? Primeiro, sim, dano à saúde. Isso não é Mas legal. qual tipo de Prejudica dano, mais assim, ao né? pulmão, Pulmão? Ah, principalmente entendi. o pulmão. Entendi. Entendi. Já faz mal fumar pro Então pulmão. a Vamos galera lá. que É compra verdade, a Vamos bebida... tampar o sol com a peneira. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que dizer. Eu vejo que as pessoas falam bastante, mas eu acho que o pulmão ele foi feito para respirar oxigênio, entendeu? Só isso. O resto que a gente carbura faz mal. Então, assim, a gente, já que tá fazendo mal, tem que procurar meios aonde diminuir esses danos, entendeu? Então vamos, fazer menos mal usando um papel bom, né? meu? Exatamente. A quantidade que fica de cinza é maior do que o que é branqueado com oxigênio. Sim, às Quase vezes tá não fica fumando cinza. papel de pão sem saber. Sem saber. Entendi. Isso é Caraca. verdade. Pô, Chega já no Cara, é uma passado, já ótima ideia fumamos. pra vídeo, né? Pegar, tipo, as sedas do mercado, assim, queimar uma pra ver, né? É uma ótima... Pô, a gente podia fazer uma sessão dessa em algum a gente momento. podia fazer mesmo. Pegar várias marcas Exatamente. e queimar. Vamos ver aqui. Vamos ver qual que é O a mais. resíduo de cada. Olha o que vai pro seu OCB, pulmão. E a OCB gente pode é pesar, né, o resíduo. O OCB é boa? Pô, CB é OCB. francês. francês, não, né? é que me veio na cabeça, Eu tipo, você considero falando um de papel. marca top, Smoke. As marcas prêmios aí da Europa é OCB, Smoke, Elements. Pai Pai, Elements, a Raw, a Zig Zag, Risla. Zig a Zag? Risla, Nunca vi a Zig Zag. Risla, Gizé. Gizé, que é alemã, boa Aqui pra não tem nada caramba. dessas sedas aí, né? Eu acho que em alguns lugares ainda encontra. Tem, meu, porque quando eu atendia na Bahia, o Renato da Talves, ele que importava Gizé. Entendi. Isso já em 2000. Da Talvez você fala o charuto, né? Charuto, Talvez. a fábrica, entendi. aqui em São Félix, Legal. no Recôncavo Baiano, mano. Legal. Mas É que- agora a O2 já tá suprindo. Não precisa importar RAW, né? Já tem Não, O2. Já temos O2, meu. Entendi. E eu vejo entendi. assim que uma situação que é bem legal. Claro, eu vejo que cada um tem sua importância no mercado, cada um tem Exatamente, seu share exatamente. de mercado, cada um tem seu valor agregado. Mas eu fico muito feliz da gente poder ter a O2 de uma puta qualidade legal e um preço acessível legal. Porque ela então. veio para concorrer mesmo na legal parte que- low do mercado. Legal que eu vejo que você tem os três, né? Você tem uma que é um As pouco três low- categorias. As três categorias. A premium, você é mid e esperto. Ele tem as do Muito bom. price, o médio e tem as mais caras, né? É. Acho que você tem ali os três nichos, né? Eu acho legal isso daí. Cara, porque, é isso meu, mesmo.
Isso mesmo. Claro que o grau de exigência, o cara que fuma aquela puta flor, que ele quer o melhor papel, tá ligado? Exatamente. Mas, eu também acho que quem tem menos grana também tem direito de ter um papel bom, Sim, tá ligado? Exatamente. E eu acho que o que mais tem venda hoje no Brasil é as low price, né? Porque querendo ou não, as pessoas podem falar o que for, mas, a galera, assim, que tem um poder aquisitivo menor, consome bastante, né? Não, é o que você falou também, a gente veio do Purilanche, né? Não tinha essa cultura de ligar pro papel, Do papel de sapato, né, meu? Eu comprava É, tênis você ia com o e que guardava tinha. o papel do sapato. Porque ali eu sabia que durante um tempo ia ter seda pra fumar, meu. Ô, Marcelo, Oi, papel de pão, velho. E que anos você acha que deu a virada de chave braba, assim, de tipo, caramba, agora a galera tá consumindo seda pra caramba? Teve uma época que, quem começava a fumar um baseado, fumava com Papel de pão. É. Ou papel Mas de aí pão. agora a galera que nem sabe que é isso. Já vai Nem direto sabe, pra seda. não. Só que teve essa virada de chave Teve. que a galera falou, não, vou direto Pedrão, pra seda. eu acho que tem 2 momentos aí da história do papel no Brasil. Sim. Uma delas é do Salo, que é o Salomão, que é o cara que trouxe a smoking pro Brasil. Entendi. Tá? Então, eu Ele acho é da Bahia, não é? Acho que já ouvi ele falar tá dele. morando no Piauí, Ah, entendi. mas ele é daqui de São Paulo, cara. Entendi. E assim, a gente tem alguns amigos em comum. Eu já escutei, assim, falar muito dele. Tem uma relação muito boa com ele. Muitas pessoas já falaram meu, dele. cara, Que ele... E eu acho assim, hoje a gente que ganha grana, que vive, põe a prato de comida na mesa da nossa casa, vendendo papel, com todo respeito, deve um pouco a esse ele. cidadão. É bom ter que é esse o Salo. respeito, né? Eu tenho esse Lembrar respeito isso. por ele, Isso é e legal. já falei isso pra ele. Isso é E legal. eu falo isso pra muitas pessoas, porque os caras tudo, que me trabalha, mas esse cara aqui, que, sei lá, estudou na FAAP, que é uma faculdade que é caro pra caramba, e pegou, foi pra Barcelona, trouxe o papel, botou na mochila e começou a vender, esse cara abriu o caminho pra gente, cara. Abriu. Ele abriu o caminho pra gente. Então eu acho que tem essa daí é uma, tá? Que eu acho que, sei lá, no final dos anos 90, onde a galera começa a perceber mesmo que, temos papel bom pra fumar, com a vinda quando ele trazendo a smoking pro Brasil, forte. sim. E depois eu acho que, tem um papel muito importante a Leda, brother. Que é a primeira Leda, marca né? brasileira, que os caras vêm em 2005 e revolucionando o mercado com a celulose. Sim. Eu acho que tem os caras, tanto o Renato como o Giorgio, assim, eles têm uma importância, tremenda aí no mercado, quando se trata de papel, que você falou, quando que começa essa virada de chave, entendeu? Que começou a venda exponencial que, assim... Você eu acho foi 2006, atrás disso, mais ou criou menos, a né? Bem Bolado ali, foi em 2015. Eu tive a ideia em 2010. 2010. Aí a gente ficou pesquisando o mercado, mas Sim. lançamos em 2012. Praticamente 2012. junto com o Papelito. Entendi. A Papelito veio na mesma época que Que Bem legal, Bolado que no legal, mercado. que Só legal. que o começo ali de vocês não tava, assim, tava Brother, bombando ou não? Não. Então, Você não isso sabe que eu tô a dizendo, dificuldade. tipo, que teve a virada de chave que eu tô dizendo é, tipo, na questão comercial. Que começou a vender, que vocês ficou maluco e falou, que isso? Porque, tipo assim, a galera não queria comprar Bem Bolado, não queria. Eu precisava comprar smoking para chegar, eu viajava ao interior de São Paulo, interior de Minas, na Sim. Bahia. Eu tinha que oferecer smoking. Igual cacheiro viajante, Para né? depois falar, experimenta aqui, marca brasileira, PPP, papapá, não sei o quê, porque a galera Mas queria teve um pouco smoking. de dificuldade por ser brasileira. Sim, porque, cara, teve. basicamente, no Brasil, as pessoas têm meio que um receio do que é brasileiro, né? É aquela síndrome do vira-lata, sabe? Que o cara prefere o que vem de fora, entendeu? Achando que o santo de casa não faz milagre. Exatamente. Né? E no Brasil hoje, cara, tem muitas marcas que são brasileiras e fazem um trabalho absurdo que marcas de fora tentam copiar. Porque o brasileiro é muito criativo. Que muito não são criativo. valorizadas, né? E não são, cara, Que foi o exemplo não da são, piteira, não meu. são, Você vê, a não gente são. acabou copiando eles de usarem a piteira, né? Que na Espanha, já... Mas a gente é assim, a gente pega uma parada, deixa ela melhor, tá ligado? E os caras... É isso, também acho Esse é o isso. sangue do brasileiro, né? Eu acho que aí, nesse sentido aí do papel aí, foi forte, porque depois foi um crescimento que já não teve mais volta, brother. É. Não tem, olha quantas Então você marcas acha que tem foi ali hoje. 2012, 2013? Eu acho que sim, quando vem forte aí a Bem Bolada, a Papelito, aí já começou a vir... Eu acho que isso foi legal também porque abriu mais o mercado, né? Porque antes, assim, eu tô nesse ramo basicamente há 10 anos, né? Então, foi 2015, 16... Cara, pra comprar smoke era uma dificuldade absurda. Você tinha... Assim, eu sempre vendi no Mercado Livre, eu já tive loja de varejo, já tive loja, assim, de atacado, né?
E vender smoke era muito difícil, porque eu tinha muita dificuldade de comprar. Você tinha que se ajoelhar, sabe? Ou, pelo amor de Deus, me vende, sabe? E também, você nunca sabia se o produto era original, porque teve uma época que veio muita smoke falsa. Eu tenho até vídeo explicando como você diferenciar a original e a falsa, porque tem gente que usa muito produto falso ainda da smoke e acha que é original, entendeu? Essa época eu tive uma dificuldade muito grande, né? E quando chegaram as marcas brasileiras, ficou muito mais fácil de você comprar e você ter mais acesso a esse tipo de produto. E até você ter um pouco de acesso a mais informação, entendeu? Porque imagina, a marca brasileira, ela faz um trabalho aqui de basicamente de mostrar, entendeu? O que é uma branca, a marrom, entendeu? Mesmo que não seja como era para ter sido, porque eu acho que deveria ter mais informação, mas já era alguma coisa, entendeu? Sobre a smoke, a gente não tinha informação nenhuma, nem de onde comprar, nem qual o valor que você tinha que praticar, entendeu? E é basicamente isso. Eu vejo, assim, hoje é menos, mas até hoje tem figuras que vêm, como São Paulo, 25 de março, é um terminal de compras, né? Exatamente. Tem gente que ainda, você tem smoke em segunda linha, tá ligado? Porque ele sabe que uma smoke hoje custa R$120, R$130, mas quer comprar uma de 80. Mas a diferença é brusca. Quem já usou a falsa... É gigante. Cara, gigante a diferença. É totalmente diferente, sabe? Até hoje o papel, você olha assim as duas, parece que você comprou uma e a outra você pegou da Shopee, sabe? Só que nem faz sentido pro consumidor final ele consumir. Exemplo, o lojista vai lá, compra por R$80. Ele pode comprar uma seda feita de boa qualidade, nacional, pelo mesmo preço. O consumidor final ali vai consumir algo legal. Legal, bom. Né? Foi o que o Mike falou. E ele tá fortificando o mercado interno, cara. Ele tá fortificando o mercado interno. E isso é uma coisa muito boa. Imagina o tanto de emprego que você que tem sua marca que você gera. Diretamente e indiretamente, é uma cadeia de emprego muito grande. E as pessoas que não estão no nosso ramo não tem essa... Sabe, não tem essa visão, sabe? De tanto de pô, desde... da transportadora que te abastece, assim, é muito emprego gerado, sabe? Eu acho a gente poder, assim, ajudar o mercado interno uma coisa sensacional, entendeu? E também acho, Mike, que por conta dessa abertura do mercado, essa abertura também da aceitação, da descriminalização da cannabis, ela contribuiu de um jeito, assim, fantástico, porque, antigamente, para você comprar seda, especificamente você ia numa tabacaria. Hoje você já vai numa head shop. Exatamente. Entendeu? Antes não existia você o termo head shop. Esses dias eu fui no shopping. Eu tava andando no shopping assim, olhei pro lado, um head shop gigante dentro do shopping. Eu falei, caraca! No shopping! Porque antigamente no shopping center era tabacaria e presente masculino. Exatamente. Onde você comprava bengala, aparelho de barbear, charutaria, chapéu. E junto tinha as coisinhas de tabacaria ali. Que ela estava classificada como presentes. Tabacaria e presentes, né? Hoje não, hoje tem essa loja de shopping que eu fui, eu entrei, assim, porque eu sou muito curioso, eu gosto de sempre estar antenado e ver, sabe, o que tá acontecendo, entendeu? Eu sou sempre assim. Eu entrei na loja e comecei a conversar com o cara e, tipo assim, ele entendia tudo, sabe? O cara, ele tinha 2 vendedores que basicamente parecia que eu tava comprando roupa. Eu ia perguntar de uma seda, o cara já falava que ela servia. Eu achei isso aí incrível, sabe? Eu falei pro cara, eu também trabalho, eu tenho distribuidora. Eu falei pra ele, eu sou dono da loja Madrugadão. Ele, caraca, você é dono da loja Madrugadão. Cara, eu fiquei conversando com o cara assim, tipo, uns 30 minutos. Tava com a minha namorada, ela ficou... Porque, sabe, queria ir embora, queria comprar. E o cara, ele entendia muito, ele abriu uma loja no shopping. Eu falei, mano, como esse ramo tá basicamente se profissionalizando, né? Como tem gente que realmente tá estudando, sabe, aquilo. E eu tenho distribuidora e eu basicamente não entendi o que aquele cara vendedor tava lá. O cara sabia de tudo, velho. Eu achei incrível, sabe? Mike, mudando um pouco o assunto, mas mantendo a linha de raciocínio, isso que você falou até que você estava junto com a sua mina, e você vê que antigamente o consumo, da gente que gosta de fumar, do fumador, é muito mais masculino. Exatamente. Hoje, as mulheres, elas estão com um espaço legal, mano. Exatamente. Antigamente a menina não bolava o beck quando ia fumar, sempre o cara. A menina não acendia o beck. Hoje não, cara. Hoje é uma coisa de igual pra igual, entendeu? Hoje é igual pra igual. Que mudou bastante. Hoje elas que falam, deixa que eu bolo. Deixa que eu bolo. As minas bolam os beck perfeito, velho. Exatamente. Até nisso a mulher é melhor que a gente, cara. Até nisso. Tá ligado? É uma coisa artística, né? É uma coisa artística.
Que é um ritual, cara. Muito mais caprichosa, Exatamente, entendeu? exatamente. É, você vê que, meu, antes se escondia, né, meu? Você acha que a menina não fumava antes? Claro que ela fumava. Mas não podia aparecer, né? Deixa eu entregar o presente de vocês, então. Primeiro pro Pedrão aqui, que é a camiseta, que ele já viu que a Eliana pediu pra entregar pra você. A gente vai ficar mal acostumado aqui. Todo mundo que vem traz presente. Como diz o baiano, como não pode perder em nada, do Mike também, né? Vou abrir agora. Ó, fiquei feliz. Lógico, essa é da O2. Aí, ó. Ó o trabalho do Luigi aí, chegando aí. Agora a gente vai ver se o marketing... Mostra depois do... Tipo, não bota ela na frente do microfone, tá ligado? Essa tem Pai na frente e atrás é a Mona Lisa, fumando um beck. Aí sim, hein? Marcelão, agradeço. Opa, por nada, prazerzão aí, parabéns mais uma vez. Que isso, Visionário que isso. você, viu, Mike? Que isso. A equipe aí legal aí, o Vaga aí também, ó, sem palavras. Que aí. isso, você quer deixar algum recado? Pô, meu, precisar de pai, suave, bora enrolar, O2, madrugadão. Cara, você... Tenho que falar nada pra você. Deixa algum Obrigado recado, Pedrão? pelo convite aí. Falou nossa rede. Marcelão... E agora quem tem que falar é o marketing, né? O marketing tem que Desculpa dizer... aí, a gente gostou, Pedrão. Não, Marcelão... Pode falar dinossauro? Porra. Marcelão é dinossauro. Eu queria falar isso, mas Ele renovou. Eu falei, o cara vai e manda. Dinossauro não vai mais. Mas ele renovou porque a galera me fala que eu sou tiozinho da seda, tá ligado? Então você mandou bem, legal. Dinossauro pela experiência. E a gente aqui é gerações, sabe? Tipo, quem abriu as portas pra gente, a gente tá aqui hoje, entendeu? E eu quero tentar passar pra frente esse tipo de conhecimento que o Marcelão tá deixando aqui pra gente. E agora que vai falar o marketing, né? O marketing não... Acompanha nossas redes aí, @suave_paper, @paipai_paperbr, @O2sedas e @bora enrolar. O cara tem 20 marcas, velho. Ele sabe todas de cabeça. Você quer deixar o Instagram aí, Pedrão? @Urbana Distribuidora. Aproveitar a oportunidade aqui que a Arca não tem como ele recusar, né? Precisamos fazer uma visita aí no seu espaço. Tem que fazer uma aí. visita Vamos lá, lá. velho, Tem que fazer uma vamos visita lá, lá. hein? Tem que fazer uma visita Vamos lá. Pessoal, segue o Tabacast. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo, curte, compartilha. E me siga também nas redes sociais, Eusébio Mike, ou Loja Madrugadão, ou Loja 420. Valeu!